Bom dia a todos. Bom dia a todos. Cumprimentar os ilustres membros da mesa, o amigo Claudemir, o amigo Leonardo, os organizadores, o doutor Léo, o doutor João Missandri, e outros amigos que estão aqui, a doutora Fandoni, a doutora Suzy, e assim vai. E, sobretudo, aos participantes. Bom, eu vou procurar colocar aqui, se o tempo assim me permitir, por que essas hipóteses de entrega de investimento, no caso de uma controlada, ou pode ser de investimento numa coligada, a outra, seja por qualquer título jurídico, por redução de capital, devolução ao sócio, conferência ao capital de uma outra pessoa jurídica, que pode ser inclusive uma outra controlada sua, que pode também estar aqui no Brasil, ou até mesmo de alienação, na sistemática posta pelo legislador até a lei, e, sobretudo, pela lei 9532, não configuram emprego de valor. Eu havia posto aqui uma evolução legislativa da tributação em bases universais, mas evidentemente não vai dar tempo. O material vai estar à disposição para quem quiser, né? Realmente, e essa matéria é extremamente palpitante, e os primeiros julgados foram no sentido de reconhecer que esses suportes fáticos não configuravam emprego de valor. Depois houve uma guinada e para reconhecer que há emprego do valor, sim. E mais recentemente, há alguns aqui, trago à colação apenas alguns dos algumas das emendas de acordo, né, em que se reconhece emprego de valor, e outras aqui em que se reconhece mais recentemente não se caracterizar emprego de valor, como esse daqui, que fomos relator, por maioria de votos, um voto vencido, esse foi por unanimidade, com um impedimento, e mais recentemente este ano aqui também por maioria. Bom, apesar da situação fática ser bastante clara, não é demasiado ilustrar essas situações e tantas outras, né? O que se está em jogo aqui? Quais são os suportes fáticos em jogo? E que tem se entendido, ou a fiscalização tem entendido, que configura emprego de valor? A entrega do investimento que eu tenho numa controlada, ou mesmo numa coligada, a outrem, a título, por exemplo, de devolução de capital ao sócio. Uma redução de capital, né, em que a controladora Y tinha investimento na controlada X, ela entrega, simplesmente, ela não distribui lucro, ela entrega a participação societária que ela possui na controlada X, na investida X, poderia ser uma coligada, e em devolução de capital a um sócio, nesse exemplo A. Pode ser uma pessoa jurídica, né? Outra hipótese é a citada pelo Claudemir, em que a mesma controladora, ela entrega o investimento, quer dizer, a participação societária em conferência ao capital de uma outra controlada sua, por exemplo, que pode estar ou não no Brasil. No caso examinado por nós, ela inclusive estava no Brasil. Ou seja, ela passou a ser controlada da outra investida, que também tributa os lucros do exterior, né? E também pode haver a alienação. Muito bem. Veja aqui, a 9249, ela não sacramentou, pelo menos com uma clareza devida, qual é o aspecto temporal do fato gerador do quê? Do auferimento dos lucros no exterior, através de controladas, coligadas. Tanto que a gente não vê a expressão disponibilizado aqui no CAPT. Aliás, havia quem dissesse que o artigo 25 ele não teria introduzido propriamente o regime da transparência fiscal, em que eu sou você, você sou eu, o que é seu é meu.
ou seja, o regime de competência, que é o que fez efetivamente o artigo 74 da MP 258. Por quê? Porque em nenhum momento está claro, propriamente, o aspecto temporal aqui, por mais que aparentemente seja por competência, o regime. Estou controlando o tempo aqui também. Do momento do quando. Mas parece que sim, parece que era por competência, vamos admitir. Veio a IN 38 tentando sanear esse problema para colocar e descrever as hipóteses em que se considera materializado essa disponibilização, realmente a ser feita pela Lei 9532. Tudo bem. Antes de entrar aqui na questão propriamente dita do emprego do valor, pontuar dois aspectos que o meu amigo Claudemir colocou. Ele falou de poder de disposição, de propriedade, de obrigação de dar. Ora, esses atributos pertencem a qualquer sócio, a qualquer acionista. Você não precisa ter poder de mando, você não precisa ser controlador. Uma coligada participante também tem o poder de disposição sobre a propriedade da sua parcela de participação societária. O mais minoritário dos minoritários também tem igualmente esse mesmo poder de disposição, tem a propriedade e a obrigação de dar, ele pode conciliar o capital de outra sociedade também. Que diferença faz? Também a disponibilização fixa é dita quanto ao emprego do valor. Mas a disponibilização fixa, ela foi introduzida, efetivamente, com o artigo 74 da MP 258, que introduziu a legislação CFC aqui no Brasil. Princípio da transparência fiscal. Eu sou você, você sou eu. Então, o que é seu é meu. Então, o que é seu já é meu, já, imediatamente. Isso é disponibilização fixa. Não no regime instituído pela 9532, no que concordo plenamente com o amigo aqui, o Claudemir, de que o que ela fez. Ela definiu e especificou o aspecto temporal desse fato gerador. Qual o fato gerador? Auferidos, lucros auferidos no exterior. Muito bem. Vamos lá ao artigo 1º. Até por correspondente, o artigo 1º, parágrafo 1º, primeiro caput, diversamente da Lei 9249, ele já traz a expressão disponibilizados. Tá. É o acertamento que ele está promovendo no aspecto temporal em relação à lei pretérita. Acertamento só do tempo. Consideram-se disponibilizados, parágrafo 1º, filial, ok, a linha B, na data do pagamento ou crédito. Uma primeira definição. E o parágrafo 2º vem explicitar o que é crédito e o que é pagamento. No caso, a linha B do parágrafo 2º. Olha, em todas essas hipóteses aqui da linha B do parágrafo 2º, o crédito é efetuado pela controlada, em favor da controladora. A entrega é feita pela, também, controlada, em favor da controladora. A remessa é realizada pela controlada, em favor o benefício da controladora. O emprego, por que só o emprego seria diferente? A própria correspondência lógica já indicaria que o emprego também é um emprego feito pela controlada ou pela investida, coligada, participante, em favor de sua beneficiária, a investidora. Ok, mas pode-se dizer que o tal emprego do valor, principalmente nos casos de controlada, ela não se dá por poder de mando da controladora? É verdade, esse fenômeno é irrecusável, por poder de mando da controladora. Mas mesmo assim, formalmente, quem remete o valor, e repito, no regime instituído pela 9532, quem remete o valor só pode ser a controlada. Assim como quem acredita o valor só pode ser a controlada, em favor da controladora. É lógico que o crédito só pode ser feito por quem é titular formal dela, ou seja, a controlada, em favor da controladora. Por quê? Se já fosse da controladora, como é o regime hoje,
eu sou você, você sou eu, o que é seu é meu, se o crédito fosse o feito também pela controladora, assim como o emprego do valor fosse feito pela controladora, ora, não haveria necessidade de crédito nenhum. O crédito já seria seu. O que seria feito? Não haveria necessidade nenhuma de crédito, nem de remessa, o mesmo se diz, e nem de emprego, porque já seria seu. Pois bem, o que se nota aqui, claramente, é que a disponibilização na sistemática estabelecida, criada pela Lei 9532, se dá sempre por ato praticado pela controlada. Ela ou acredita ou ela paga. A controlada, ela paga o lucro, a controladora, quando pratica uma das ações arroladas na lei, na linha B. Crédito na conta bancária da investidora, entrega ao representante da investidora, remessa para a investidora e entrega o valor em favor da investidora. Vejam, senhores, que o pagamento em qualquer dessas 4 modalidades referidas pela lei implica saída de valor da investida. Não há um ato posto pela lei na sistemática da linha B do parágrafo 2º do artigo 1º, que define pagamento do lucro, que não implique, vejam, extinção da obrigação da investida. Logicamente que não se concebe que 2 desses atos possam ocorrer tendo por objeto o mesmo valor. Quer dizer, se o emprego do valor fosse um emprego feito pela controladora, então a entrega do investimento da participação societária, seja em conferência capital, redução de capital ao sócio, ou mesmo alienação, e o emprego do valor feito pela controlada, pela investida, que extingue a obrigação tributária. Lógico que não se concebe que 2 desses atos possam ocorrer tendo por objeto o mesmo valor. Repito, qualquer desses 4 modos de pagamento extingue a obrigação da investida. Ainda no que concerne esses 4 modos de pagamento, a ocorrência de um exclui a dos demais. Mas em qualquer caso, e aliás, em qualquer caso, com o pagamento, exaure-se a obrigação, não resta nada a pagar. Ora, supor que entrega de investimento em conferência ao capital ou entrega de investimento em redução de capital, entrega ao sócio, ou alienação, seja em pagamento, emprego do valor, seria admitir que a controlada permanece com a obrigação de pagar, por ato seu, aquilo que já está pago, porque ela continua com essa obrigação. O lucro está lá represado. Ora, não faz nenhum sentido. Como ele já pagou e continua com a obrigação de pagar? Todas essas 4 modalidades de pagamento, notem-se, senhores, implicam saída de recursos do ativo da investida. Bom, nada disso ocorre na entrega de investimento em conferência ao capital de uma outra controlada sua, por exemplo, na entrega de investimento em redução de capital ao sócio acionista seu, ou mesmo na alienação, que, essa passagem pode ocorrer para outras empresas do mesmo grupo, controladas, que irão tributar. Né? Então, imagine que a conferência seja feita a uma outra controlada sua, inclusive aqui estabelecida no Brasil, se e quando, que é o aspecto temporal, ela drenar o lucro, ou seja, praticar uma dessas ações aqui que a lei colocou, acreditar na conta, entregar, remeter, entregar o valor controlado, ou seja, entregar o lucro represado em favor da controladora, ele vai pagar de novo? Vai ocorrer novamente fato gerador? Ora, de mais a mais aqui eu lembro o seguinte,
que a expressão emprego de valor já era utilizada desde o vetusto Decreto-Lei 5844 de 43, em seu artigo 100, ao tratar do aperfeiçoamento do aspecto temporal do fato gerador de F-fonte de rendimentos auferidos no exterior, e que continua vigente e está reproduzido no artigo 685 do RIR. Nunca houve dúvida, no caso do Decreto-Lei 5844 de 43, que o emprego de valor, a expressão é exatamente a mesma, e os tipos são exatamente os mesmos, não muda. Crédito, remessa, entrega, emprego. Nunca houve dúvida do significado de emprego de valor. O emprego é feito por quem deve, ou por quem faz as vezes do devedor, ou que é responsável, que age em nome desse, de o quê? De valor representativo de rendimentos, em favor da beneficiária, que pode ser a sua controladora. Ora, vamos imaginar deslocar a hipótese de controlada e controladora para esse caso. Ele tem o poder de mando, sim, mas aqui é exatamente isso que dissemos. Quem vai remeter, quem vai entregar, quem vai empregar, vai ser a controlada, em favor da controladora. Não pode ser o ato da controladora. Não se aperfeiçoa o fato gerador de F-fonte de rendimentos auferidos por beneficiários no exterior por algum ato da controladora no exterior. Ainda que seja a mando da controladora, formalmente quem irá fazê-lo e empregá-lo é a controlada, se e quando fizer, ocorrerá o fato gerador de imposto de renda na fonte de rendimentos auferidos no exterior. Bom, mas economicamente, esses suportes fáticos, esses negócios jurídicos em jogo, não representariam uma disponibilização de lucro da controlada no exterior? Sim, entendo que sim. Logo, o legislador poderia eleger essa hipótese como de disponibilização dos lucros. Ele poderia, por exemplo, prever que a entrega de investimento a qualquer título configura disponibilização de lucros. Mas ele não fez. E olha, o legislador, ele foi bem minudente ao especificar os aspectos temporais do fato gerador de lucros no exterior, de quando se consideram auferidas. Por quê? Porque, vejamos, realmente pode ser pouco feliz o emprego do valor aqui, porque são poucas as situações em que a controlada, investida, pode ser coligada, empregue o valor, é mais fácil ocorrer uma das outras. É verdade, mas, veja, o legislador teve inúmeras oportunidades de aperfeiçoar e criar novas hipóteses de disponibilização ou momentos, e os fez. Inclusive especificando o como e quando. Vejam o seguinte, senhores. Aqui, parágrafo 1º do artigo 1º. Consideram-se disponibilizados. B, a linha B. Ele elegeu pagamento ou crédito. Aí, posteriormente, a lei 9959 acresceu mais duas alíneas no parágrafo 1º de antecipação de disponibilização de lucro, falando, olha, também considera-se disponibilizado se a controlada ou coligada fizer um mútuo para a controladora aqui ou para a coligada participante, e especificou o momento, inclusive. Também o legislador sabe, prevendo, como não está contido naquela hipótese de pagamento, porque pagamento, a própria expressão representa, alguém tem que pagar algo para outrem. Quem vai pagar o quê? O lucro. O lucro é de quem? Da investida. Só a investida, então, paga para a investidora. Mas eu preciso criar outras hipóteses. Vou me antecipar. É o que fez também. No caso de adiantamento de recursos, feito pela controlada ou coligada, por conta de venda futura, cuja liquidação pela remessa do bem ou do serviço prestado
se tem prazo superior de ciclo de produção do bem ou serviço. Ou seja, ele prevê outras hipóteses. E, no parágrafo 6º e 7º, ele especificou como e quando se considera disponibilizado. No caso de mútuo, se ele tiver lucros realizados no momento da contratação de mútuo. No caso de não ter lucros, vai ser quando ele vier a apurar lucros. No caso adiantamento de recursos recebidos por conta de venda futura, em 31 de dezembro do período em que se concluir o ciclo de produção do bem ou serviço. Ora, ele fez tudo isso. Então ele tinha oportunidade, se ele queria prever, se ele quisesse prever também um emprego pela investidora, entrega, vamos usar um nome, entrega de investimento, e não precisa ser só conferência, pode ser redução, pode ser alienação, qualquer coisa, e quisesse prever essa antecipação, como fez aqui, ele o teria feito. E mais, ele não se limitou a isso, a 9959. Vejam, senhores, que a hipótese de indedutibilidade de juros, a 9959 também aperfeiçoou. E mais, a MP 2037, atual MP 258, que criou a transparência fiscal, também alterou de novo o mesmo parágrafo 3º da 9532. Quer dizer, ele teve mais de uma, duas oportunidades em que aperfeiçoou onde ele achou que não estava adequado. Por que não fez para entrega de investimento? Se ele queria que entrega de investimento fosse uma hipótese de antecipar a disponibilidade dos lucros. E essa mesma página foi além, porque ela ainda criou uma outra hipótese de tax credit, que até, a meu ver, é condenável em questão de isonomia, mas o fato é que ela fez. Fez tudo isso, mas nada fez em relação à hipótese de entrega de investimento a qualquer título, o emprego de valor por quem? Pela investidora. Não disse isso. Então, senhores, não se trata de uma análise isolada das normas ou de uma interpretação em tiras e tampouco de uma interpretação literal. Trata-se de uma análise feita no contexto da evolução legislativa que se põe. Exatamente isso. Mas a capitalização de lucros, voltando aqui, vejamos o que o legislador fez, né? Quando ele elegeu. Primeiro aqui, elegeu disponibilizados pagamento e crédito, e ele especificou o que é crédito e pagamento. Quando especificou o que é pagamento, emprego do valor em favor da beneficiária, inclusive no aumento de capital da controlada. Ora, a rigor, ou no rigor jurídico, mesmo a capitalização do lucro pela controlada não é emprego de valor. Mas aqui o legislador fez expresso, ele disse. Então não se pode excusar que aqui há disponibilidade, porque o legislador assim o fez. Aliás, o fez, inclusive, faz até sentido essa hipótese aqui de dizer, inclusive no aumento de capital da controlada ou coligada. Por que faz sentido? Além de estar dito na lei. Faz todo sentido, porque uma vez capitalizado o lucro, não tem mais como distribuir o lucro. Então, ou ele previa isso, ou então ele teria que prever. Olha, se capitalizado o lucro, quando houver redução de capital, aí considera-se disponibilizado o lucro para eu tributar. Ué, como capitalizado não dá para, não consigo mais distribuir lucro, ou o legislador previa isso, ou o legislador teria de prever. Uma vez a teoria da esmagação. Pela teoria da esmagação, até posso reconhecer que o emprego, a capitalização de lucro seja até emprego do valor, mas embora isso não seja relevante porque a lei assim colocou. A rigor eu digo não é, por quê? Porque quando isso é feito, ora, o que muda para a controladora? Absolutamente nada. O percentual de participação societária é absolutamente o mesmo, o valor das ações é absolutamente o mesmo. O que influi na capitalização de lucros é quando houver uma redução de capital, para você ter um montante maior de capital,
Ou, por exemplo, quando ocorrer, ou para preservar a intangíbilidade do capital social, preservação dos credores, porque eu posso capitalizar sem distribuir novas ações, eu posso distribuir novas ações fazendo mero split, desdobramento, posso fazer o contrário, um split, um grupamento, não muda nada. Mas aqui, enfim, a lei assim podia. Pois bem, o legislador, então, se ele quisesse prever a entrega de investimento, então o emprego de valor, pela controladora, com hipótese de disponibilização de lucros, bastaria ele acrescer uma alínea no parágrafo 1º, tal como ele fez com a lei 9959, quando acresceu 2 alíneas. Bom, dito isto, vamos falar agora, abordar um pouco sobre alguns dos argumentos deduzidos em alguns acórdãos que reconheceram tratar-se de emprego de valor esses suportes fáticos. Em um dos casos, o argumento central é o seguinte: é dito que a alegação de que não seria emprego de valor essa entrega, ele pecaria por se limitar à literalidade da lei. Segundo, que se o legislador partir de algo que se extrai de uma interpretação possível e vier a concretizar uma outra nova essa hipótese, além de redundante, estaria admitindo que antes da edição dessa última norma, tal hipótese não existiria. E que os novos dispositivos incorporados, como mútuo, adiantamento de recursos, esses sim, sem sombra de dúvidas, trouxeram inovações que longe estão de se achar que poderiam ser extraídas do seu regulamento original. Bom, da literalidade já tratamos. Já dissemos que não se trata de análise isolada, nem mentira, de tão pouco literal. Com relação ao segundo e terceiro argumentos, o data venia, eles têm um problema de premissa. Por quê? Bom, sem dúvida que o mútuo e o adiantamento de recursos constituem inovações inextraíveis do regulamento original. Mas, voltemos aqui um pouco. 9532, indedutibilidade de juros. Não serão dedutíveis os juros pagos, creditados a controladas ou coligadas, relativos a empréstimos contraídos, quando houver lucros não disponibilizados. Ué, juros calculados sobre que montante? Qualquer montante, sem teto? Ou só sobre o valor calculado sobre o valor equivalente aos lucros não disponibilizados? O que fez o 9959? Não serão dedutíveis os juros pagos, sim, agora sim, sobre o valor equivalente aos lucros não disponibilizados. E mais, ainda ele diz, olha, no caso de controladas, né, ou seja, mútuo feito pela controlada, independente de ele ser o beneficiário, inclusive. Mas não parou aí. Ué, mas e agora? Saiu o empréstimo. Então seriam juros referentes a quaisquer negócios jurídicos, mesmo não sendo de empréstimos? Em 2037, alterou de novo. Não serão dedutíveis os juros relativos a empréstimos pagos à controlada, incidentes sobre o valor equivalente de lucros não disponibilizados. Ora, um exemplo mais enfático do que esse não há. Não há como se dizer que todas essas perguntas que fizemos eram possíveis de ser, as respostas nessa forma, eram possíveis de serem extraídas do seu regulamento original. O paralelismo aqui com a hipótese de emprego de valor é perfeitamente aplicável. Inextraível essa conclusão. Tanto que o paralelismo com essa hipótese de indedutibilidade é perfeito. Bom, um outro argumento utilizado também em vários acórdãos é o seguinte: no artigo 1º, ele introduziu uma regra quanto ao momento em que os lucros se consideram auferidos. Perfeito, sem dúvida, é o que dissemos. A obrigação tributária surge com o oferimento do lucro, né? E a norma invocada para sustentar não ter ocorrido o fato gerador cuida apenas de estabelecer uma presunção quanto ao momento de sua ocorrência. Verdade, o que é dito?
O verbo núcleo do imposto de renda não é empregar, mas auferir. O agente que pratica o verbo, o núcleo do aspecto material, não é outro senão o contribuinte, controlador ou a coligada participante. Não é o terceiro, a controlada ou a coligada participada. Os dispositivos que compõem o artigo 1º da 9532 definem o aspecto temporal, ou melhor, excepcionam o aspecto temporal geral do imposto de renda. Data máxima venha, não podemos comungar com esses argumentos. Primeiro, o artigo 1º da 9532, ela não excepcionou o aspecto temporal do imposto de renda. Pelo contrário, o que fez foi definir e especificar o aspecto temporal do imposto de renda. Vimos lá, não havia nenhum disponibilizados, especificou o que é disponibilizado, é o creditado e pago, depois acrescentando mais 2 hipóteses, especificou o que significa pago. Agora, se quer se chamar de exceção a isso, é um problema de rótulo, não há problema algum. Mas então temos que compreender esse rótulo como compreensivo do todo o aspecto geral, de todo o aspecto temporal de lucros auferidos. Segundo, ninguém discute que a materialidade em jogo são os lucros no exterior. Mas justamente o que se discute é o quando se consideram disponibilizados ou quando se consideram oferidos os lucros no exterior na sistemática vigente sob a égide do 9532. É exatamente o aspecto temporal, o momento em que se consideram auferidos os lucros, esse é justamente o cerne da questão. É precisamente esse mero aspecto temporal, cujo signo na linguagem do legislador foi identificado no termo disponibilizados, que causou tanto dissídio. Ora, em última análise, sem dúvida que em última ratio, o verbo núcleo do imposto de renda é auferir, cujo sujeito só pode ser o contribuinte, a controladora. Não há dúvida quanto a isso. Mas, na definição do aspecto temporal da materialidade de lucros no exterior, os verbos núcleo são outros. Primeiro se usou o signo disponibilizados. Em seguida, partiu-se para uma primeira especificação ou pré-definição. Creditados, pagos, para posteriormente acrescer outros, hipóteses inclusive de antecipação. E depois, finalmente, especificou o que sejam creditados e pagos, e aí entra em jogo o creditados na conta corrente bancária, remetidos a beneficiária investidora, entregues a representante da investidora, empregado em favor da investidora. Ora, é claro que na definição do aspecto temporal, o verbo núcleo é entregar, é remeter, é empregar. Tão importante isso é a delimitação e especificação do aspecto temporal do signo empolgado pelo legislador disponibilizados, que num desses mesmos julgamentos deduziu-se, após se deduzir essa argumentação, reconheceu-se não serem aplicáveis os artigos 7º do Tratado Brasil-Argentina e do Tratado Brasil-Alemanha. O que para reconhecer ser aplicável o artigo 10 desses tratados. O que ocorre? O artigo 7º do tratado, segundo o modelo da OCDE, diz o seguinte, que os lucros só são tributáveis pelo Estado onde a sociedade se encontra situada. Já o artigo 10, trata dos dividendos, ele permite que os dividendos sejam tributáveis tanto no estado fonte, ou seja, onde a sociedade está situada, como no estado residência, no caso aqui, Brasil. E os tratados celebrados pelo Brasil, no que toca aos artigos 7º e 10, eles seguiram o modelo OCDE. Então a discussão era, olha, os lucros, ademais os lucros não se tributam porque
pelos artigos 7º do Tratado Brasil, Alemanha e Brasil-Argentina, os lucros só são tributáveis lá. Bom, nesse momento, data máxima vênia, com que não concordamos, o que é dito? Nesse passo concordamos, perdão. O que é dito? É dito que dividendos são lucros disponibilizados e que, conforme a lei brasileira, aspas, consideram-se pagos os lucros empregados por controlada, coligada no exterior em favor do investidor brasileiro, beneficiário. Repito, para se afastar a aplicação do artigo 7º e reconhecer que a aplicabilidade do artigo 10, ou seja, de que são tributáveis no Brasil tais lucros ou dividendos, foi dito que os dividendos são lucros disponibilizados e que, conforme a lei brasileira, consideram-se pagos os lucros empregados pela investida, pela controlada, coligada, em favor da investidora. Ou seja, acabou-se por reconhecer que quem emprega o valor é a controlada, a investida. E isso, senhores, era decisivo, inclusive, para se afastar a aplicabilidade do artigo 7º e reconhecer que era aplicável, sim, o artigo 10 e que, portanto, tais lucros disponibilizados eram tributáveis no Brasil. Então, deputado, eu lhe dei 10 minutos de tolerância do encerramento, por favor. Ok. Como não tinha recebido o meu aviso, perdoe. Bom, eu tenho que encerrar, infelizmente, mas só em fecho, de conclusão. Eu diria o seguinte, que mesmo com o advento do artigo 74 da MP2 158, transparência fiscal, eu sou você, você sou eu, o que é seu é meu, o artigo 1º ele não foi revogado, ele foi derrogado. Por quê? Porque se você tiver, pelo menos abstratamente, se você tiver coligado no exterior em que não seja, o investimento não seja avaliado por equivalência patrimonial, na sistemática criada pela própria, ou regulamentada pela própria IN 213, você só vai tributar quando houver disponibilização efetiva. Por quê? Por regime de competência é a equivalência patrimonial, é o artigo 7º da IN 213/02. E deixa um ponto de interrogação. E depois da 11638 e da lei 11941, que mudou o conceito de coligadas. Coligadas pela agora com a 11931, coligadas, fugiu-me aqui, mas eu devo lembrar de cabeça. Coligadas agora são, perdão, o artigo 248 da lei de ACA diz agora que os investimentos em todas as coligadas são avaliados por equivalência patrimonial. Porém, o artigo 16 dessa mesma lei, onde instituído o STT, diz: as alterações introduzidas pela lei 11638 e pelos artigos 37 e 38, isso está no artigo 37, e que modifica o critério de reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na apuração do lucro líquido do exercício, definido no 191 da lei de ACA, não terão efeitos. Ele não fala de receitas ou despesas dedutíveis e indedutíveis, ele fala só de receitas reconhecíveis, não terão efeitos. E mais, nessa mesma lei, no artigo 46, ela diz que as introduções do artigo 248 não se aplicam para outras leis, só para a lei de ACA. Então fica até o ponto de interrogação. Será que coligadas com 10% só, que antes eram coligadas, e pelo Código Civil continuam sendo coligadas, será que passam agora a ser avaliadas por equivalência patrimonial? E se não forem, não são mais coligadas e não vão ser também mais tributadas. Muito obrigado. Algum dos presentes tem alguma colocação? Ok. Na existência, eu declaro encerrado o debate, parabenizando os participantes e transmitindo a eles o certificado de participação no evento.